O importante é o noticiário bombar nesta segunda-feira. O Jornal da Mercosul está no ar em toda a rede. Curitiba 92.9 FM, Cerro Azul 90.5, Londrina 95.7 FM, Icaraíma 94.7 e Guaíra 91.7 FM. O Jornal da Mercosul está no ar e vai levar para você as principais notícias do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Legal, e o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de Retina Curitiba, Centro de Tratamento Especializado de Doenças da Retina. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. E Roto Rooter, chamou, desentupiu. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que pretende enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional para determinar que apenas o governo federal possa decidir sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Bolsonaro concedeu uma entrevista ao portal Poder 360 durante o evento no Minas Tênis Clube, em Brasília. Vamos ouvir a fala do presidente. Naquela lei de 2020, estou pretendendo alterá-la, foi de fevereiro de 2020, não se falava em vacina ainda. Então era uma lei muito voltada para pandemias, outras, né? E essa era uma novidade. E ela diz lá que a obrigatoriedade da vacina tem que ter comprovação científica. Não tem. Tem muita incógnita sobre a vacina ainda, muita coisa que ninguém sabe. É a questão da... Tem uns vídeos lá que falam das medidas para ser adotado por qualquer agente sanitário, né? Da estado e município. Quer trazer para o agente federal. Por mim, como sempre diz, a vacina é opcional. A vacina o governo federal eu poderia, como eu posso hoje em dia, né, partir para uma vacinação obrigatória. Posso, mas jamais faria isso, porque, apesar de vocês não acreditarem, né, eu defendo a liberdade e a democracia. Esse é o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando sobre essa proposta que ele encaminha de uma medida provisória para que apenas o governo federal possa decidir sobre o passaporte da vacina. Bom, o presidente Jair Bolsonaro definitivamente não se ajuda. Ele não tem noção do que ele falou, porque é sabido desde o início da pandemia que é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios legislarem e tomarem medidas administrativas sobre o tema da vacina. Desde o começo da pandemia, é assim. Porque assim disciplina a Constituição e assim já determinou o Supremo Tribunal Federal. Se o STF encaminha uma decisão que é pretérita e que já se vai desde o ano de 2020, de que todos os entes da República têm competência para legislar e administrar a pandemia, em pleno dezembro de 2021, o presidente falar que vai editar uma medida provisória de que somente ele pode gerir o tema da pandemia, essa medida provisória é flagrantemente e claramente inconstitucional. Esta cruzada do presidente da República de enfrentar, de se voltar contra a vacina, porque o jeito que a população brasileira lê é a da rejeição à vacina. O Bolsonaro, ele joga contra ele mesmo. É caso de estudo, gente. Estou falando sério. E vai irritando e minando a paciência da população brasileira. Há um levantamento que diz que desde o início da vacinação com a segunda dose, o número de mortos e de internações hospitalares caíram bruscamente. Hoje, no Brasil, pega todos os mortos de Covid, 94% dos mortos não tomaram a vacina. Então a população brasileira, o Estado brasileiro, que tem cultura vacinal, já incorporou a questão de tomar vacina. É claro que a vacina não é obrigatória, toma a vacina quem quer. Mas a partir do momento em que o presidente chama para si e avoca para si a edição de uma medida provisória para dizer que apenas ele deve decidir sobre o passaporte vacinal, ele de novo
afronta a Constituição, ataca aquilo que o texto da Constituição disciplina e se volta contra uma própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro joga errado, não se ajuda e atrapalha a própria compreensão da população de que deve tomar vacina agora, inclusive com a chegada desta nova variante. O presidente Bolsonaro foi muito infeliz na manifestação do último fim de semana. 7h08 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem que o principal interesse dele é definir quais aliados serão candidatos a senadores pelo PL nas eleições de 2022. Ele demonstra não ter preocupação com os governos dos estados e nem mesmo com a Câmara. Ele quer contar com uma bancada mais consistente no Senado. Vamos ouvir o presidente. A Petrobras começa a semana já a anunciar redução no preço do combustível. A semana já começa a anunciar. O que eles têm alegado, que têm ouvido eles reclamar, é que com o aumento do combustível aumenta o preço da passagem. Agora, seria bom se procurar os governadores. Eu tenho uma ação no Supremo Tribunal Federal que é contra mim, em 15 dias ele decide, geralmente contra, né? A maioria das vezes contra mim. A meu favor, não é a favor do Brasil, eles não. Está no caso da Rosa Weber, eu espero que ela decida. É que o ICMS, como é que ele deve ser cobrado? Se é um percentual, e se é um valor, e em cima do quê? O ICMS é bitributado, é cobrado no preço final da bomba. A estratégia política do presidente da República, ela é dele. Nisso não merece críticas. Eventuais reclamações do presidente quanto ao Supremo Tribunal Federal, também o presidente tem razão em reclamar. O erro político do Bolsonaro é enfrentar a vacina, é se voltar contra o imunizante. Basta perceber o resultado que nós temos no Brasil quanto a isso, mas não tem o que faça o presidente ter razoabilidade na sua tomada de decisão. Essa medida provisória que ele diz que fará, o presidente diz que editará uma medida provisória para proibir que prefeitos e governadores exijam passaporte de vacina. Se ele cumprir o que prometeu, ele estará incorrendo numa medida provisória inconstitucional. Se ele não o fizer, será uma nova bravata. Aí eu pergunto a você aí do outro lado do rádio, o que o Brasil ganha com mais esse confronto? O que nós ganhamos de positivo ao país, que precisa de estabilidade política para melhorar a economia? Qual é o benefício que a nação tem, que a população brasileira tem, com mais um conflito que não vai levar a lugar nenhum, cujo desfecho é conhecido de todos? A Constituição, pessoal, deixa eu falar como professor de Direito Constitucional um pouquinho. A Constituição é muito clara quando diz que a gestão de saúde é compartilhada entre todos os entes. A gestão de saúde é da União e ela é descentralizada a estados e municípios, e prefeitos, governadores e o presidente da República atuam administrativamente, cada qual dentro da sua esfera de poder. E a competência das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional de fazerem as leis que envolvem a política de saúde e a política sanitária do país. Então, quando o presidente Bolsonaro diz que fará uma medida provisória para que ninguém possa legislar sobre passaporte sanitário e apenas ele, essa medida provisória, ainda que eventualmente você concorde com ela, essa medida provisória será inconstitucional, porque a Constituição diz que a gestão de saúde é compartilhada. E como quem declarará a medida provisória inconstitucional será o Supremo, o presidente Bolsonaro vai dizer, tá vendo, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal se volta contra o meu governo. E assim nós seguimos numa falsa crise, numa discussão que ela é inócua e que não leva a absolutamente lugar nenhum. O presidente precisa entender que isso não atrapalha apenas o Brasil, atrapalha a ele mesmo. Esse é o famoso tiro no pé. Não tem ninguém fazendo oposição ao Bolsonaro. Ele está criando contra si mesmo
um problema. Aqui depois ele tem um discurso para dizer que, na verdade, quem atrapalha é o STF. Eu espero que o Congresso Nacional derrube essa medida provisória, se ela vier. Não sei se o presidente verdadeiramente editará uma medida provisória sobre isso, porque será inconstitucional, mas se fizer, que o Congresso Nacional a derrube. E é importante dizer que, a partir da edição de uma medida provisória, ela passa a emanar efeitos jurídicos e, com isso, até que ela seja declarada inconstitucional, ela terá validade, vigência e alcance em todo o território nacional. Se o presidente cumprir com o que falou, nós vamos ter uma nova crise, uma crise jurídico-política novamente gestada e gerada em pleno dezembro de 2021. Com que necessidade? Para nada. Para absolutamente nada. O Brasil não precisava de mais essa bravata que o presidente da República, Jair Bolsonaro, proferiu no último domingo. Para fechar essas questões aí que envolvem o presidente, ele falou sobre 2 estados que ele pretende fazer pessoas próximas a ele governadores. É o caso de São Paulo e o caso de Goiás. Para São Paulo, ele quer lançar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao governo. E para o governo de Goiás, o deputado federal bolsonarista Major Vitor Hugo. Vamos ouvi-lo. Nós temos bons nomes para apresentar para a sociedade. É o Tarcísio de São Paulo, para governador, tá? É o Tarcísio de São Paulo. É o Major Vitor Hugo, que está bastante pensando em Goiás. E outros estados também. Tem boas novidades, pessoas que prometem muito, né? Para a política. Isso é bom para todo mundo. Muito bem, vamos ouvir agora a participação dos ouvintes que mandam nesse jornal. Diga lá, Pietro. É o seguinte, a medida provisória, a partir do momento que ela é editada, ela passa a ter vigência. Ela tem eficácia, ela emana efeitos jurídicos. Ela começa já, vou tirar do juridiquês e falar no português, ela começa a valer. Editou uma medida provisória amanhã, por exemplo. Ela está valendo. E a medida provisória tem tempo de 60 dias de vigência, podendo ser prorrogada por mais 60. E dentro desse prazo, o Congresso Nacional deve apreciá-la. Mas não tem uma data determinada para apreciação do Congresso Nacional. O presidente pode editar uma medida provisória hoje e amanhã o Congresso Nacional analisá-la. Me parece que, se o presidente assim o fizer, eu tenho dúvidas, inclusive, de que ele vá fazer essa medida provisória. Mas digamos que ele faça, que ele esteja falando sério. Se ele fizer essa medida provisória, o Congresso deve derrubá-la ainda em dezembro. Muito dificilmente o Congresso manteria de pé uma medida provisória tão flagrantemente inconstitucional quanto seria essa. Essa medida provisória, ela não tem objetivo real, ela tem objetivo político. Ela não busca uma efetividade prática, ela busca discussão e debate político. O que nós já estamos verdadeiramente de saco cheio, né? Nós estamos cansados desse tipo de questão. O que mais, hein, Pietro? O presidente Bolsonaro falou sobre o tema dos combustíveis. Vamos ouvir o que o presidente disse ontem a respeito disso. Um grande interesse meu em senadores. São 27 oportunidades. Né? Há interesse em governador, mas aí não é tão importante para mim. Eu acho que o mais importante, você não pode querer tudo. Se tudo quer, tudo perde. Então, por aí. Há interesse numa bancada grande de parlamentares. Acredito que em março tem uma grande migração para o nosso partido, só não vai ser uma obra, porque nosso partido, perto de outro fundo partidário, não é tão grande assim.
A Petrobras começa a semana já a anunciar redução no preço do combustível. A semana já começa a anunciar. O que eles têm alegado, né, que tem ouvido eles reclamar, é que com o aumento do combustível aumenta o preço da passagem. Agora, seria bom se procurar os governadores. Eu tenho uma ação no Supremo Tribunal Federal que é contra mim, em 15 dias ele decide, geralmente contra, né? A maioria das vezes contra mim. A meu favor, não é a favor do Brasil, eles não. Está no caso da Rosa Weber, eu espero que ela decida. É que o ICMS, como é que ele deve ser cobrado? Se é um percentual. Então aí está a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, mais uma vez insistindo com a questão do Supremo Tribunal Federal e a edição dessa medida provisória que ele ameaçou. Para quem ligou o rádio agora, o presidente da República ameaçou editar uma medida provisória dizendo que somente o governo federal pode falar sobre passaporte sanitário da vacina, que ninguém mais pode. Governadores não podem e prefeitos não podem. Se o presidente cumprir a promessa, se não for uma bravata, e ele editar essa medida provisória será inconstitucional e derrubada pelo Supremo. Quando for derrubada pelo Supremo, o presidente dirá: tá vendo? O Supremo está impedindo o governo de funcionar. Enquanto, na verdade, há um limite à atuação de qualquer governante. Seja ele Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, quem quer que seja. O limite do governante se chama lei. E a lei diz que a saúde é de gestão de todos, e não só do governo federal. Então o Bolsonaro criou um moinho de vento gigante e está brigando com o moinho de vento, jogando pedra, a fim de gerar um discurso político. Não importa se você é bolsonarista ou se você é contra o Bolsonaro. A adoção da providência dita pelo presidente de editar uma medida provisória inconstitucional não pode contar com o apoio de ninguém. Porque quem nos governa não é o Bolsonaro, quem nos governa é a lei. E se a Constituição está desagradando quem quer que seja, proposta de emenda à Constituição e mude o que a Constituição diz, mas não afronte a lei. Aliás, afrontar a lei configura crime de responsabilidade. 7h20 agora. Você precisa de dinheiro agora? Dinheiro na mão, dinheiro no mesmo dia? A CD Automóveis tem a solução. Quem tem carro quitado ou com pouca dívida pode financiar ou refinanciar o próprio veículo. Dinheiro muito mais barato do que tomar empréstimo em banco. Quer saber como funciona? Entre em contato agora pelo WhatsApp 419-8807-2150. CD Automóveis, há 23 anos no mercado, líder em financiamentos e refinanciamentos de veículos. Doutora Cristiane Paulin, Centro de Odontologia e Harmonização completo, autoestima e qualidade de vida, emagrecimento facial, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos faciais, gerenciamento da pele, lifting de face não cirúrgico, ortodontia com alinhadores invisíveis, clareamento e lentes de contato. 41-3538-1366 e agende a sua consulta. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. Legal, doutora Cristiane Paulin, nossa parceira aqui no jornal, harmonização orofacial, emagrecimento do rosto, aplicação de botox, preenchimentos faciais, gerenciamento de pele, enfim. Mande um WhatsApp para a doutora Cristiane Paulin no 3538-1366 ou entre em contato com ela pelo Instagram, dra.cristianepaulin. Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Muito bem, vamos falar mais aqui sobre o noticiário desta segunda-feira. O ex-juiz federal Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, se encontrou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. E o governador gaúcho escreveu no Twitter o seguinte: recebi Sérgio Moro para uma conversa. O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Então teve a conversa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com o presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, neste fim de semana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o ex-juiz Sérgio Moro
segue trabalhando para atrair outros partidos para a aliança e ele deve se encontrar nos próximos dias com o governador de São Paulo, João Dória, que é pré-candidato à presidência pelo PSDB. Vamos ouvir o Dória. Eu já tenho uma agenda marcada e programada com o ministro Sérgio Moro, no retorno, o ex-ministro Sérgio Moro, no retorno ao Brasil. Portanto, vejo isso com muita naturalidade. Todos nós frequentaremos o campo do Centro Democrático Liberal, que é este centro que fará a defesa do Brasil e dos brasileiros e distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro. Esse é o governador de São Paulo, João Dória. Pietro, tem mais ouvintes aí para participar conosco aqui do Jornal da Mercosul? Legal, obrigado, Ednice. Um grande beijo para você, a toda a tua família. E Campo Magro, aqui pertinho de Curitiba, região metropolitana. E aí eu estendo o meu abraço a todos aí do município e a todos os municípios aqui vizinhos, né, da nossa grande capital do Paraná. Muito obrigado pela audiência. O que mais, Pedro? Bom dia, Denian. Bom dia, Pedro de Lázari. Bom dia a todos os ouvintes da Mercosul. Então, Denian, em questão ao nosso presidente, ele está se comportando como uma criança, um adolescente que faz o que quer. Como que não vai tomar a vacina? Dá um exemplo para o país. Que tipo de presidente é esse que nos governa? Um cara teimoso, divide dar o exemplo da vacina e orientar a população? Não, quer ser o maioral. E se esse homem pega um Covid aí e morre, que exemplo que ele está dando para o país e para os outros países aí? Então eu acho que devia ter o Supremo não está sendo superior, por que não determina uma lei aí que todos têm que ser vacinados aqui no país? É o Nelson Curitiba. Nelson está na bronca aí com o presidente da República. Na verdade, Nelson, as pessoas são livres para se vacinar. Toma vacina quem quer. Eu entendo e defendo fortemente a vacina, os ouvintes sabem disso, mas entendo que as pessoas são livres para se imunizarem. O problema todo do presidente, nesse caso, é uma campanha constante de colocar em xeque o tema da vacina, sendo que o Brasil é um país que tem cultura vacinal. Então isso atrapalha ele mesmo. E essa questão de ameaçar uma medida provisória, mudando as regras de competência de municípios e estados sobre a questão do passaporte da vacina, é frontalmente inconstitucional e isso vai virar debate político e nenhuma viabilidade prática. E com isso nós perdemos energia, gastamos tempo com o que não tem qualquer importância. O que mais, hein, Pietro? Tem mais ouvintes? Pois é, essa é uma questão a ser posta, porque o governador Ratinho Júnior é o candidato favorito. E ele tem, debaixo do seu guarda-chuva, ou debaixo da sua asa, a maior parte dos partidos que estão com o governador Ratinho Júnior. Há apenas uma candidatura verdadeiramente de oposição ao Ratinho, que é a candidatura do Requião, pelo PT. O Requião deve assinar ficha no Partido dos Trabalhadores para dar palanque ao Lula e disputar a eleição contra o Ratinho. O Ratinho está numa situação um pouco delicada e ao mesmo tempo confortável. Ratinho caminhou com Bolsonaro a maior parte do tempo. Então ele seria o palanque natural do presidente Bolsonaro. Agora, apareceu a candidatura de Sérgio Moro. Ratinho quer o Podemos na coligação. Se o Ratinho não der o palanque ao Sérgio Moro, é capaz que o Podemos lance um candidato próprio ao governo do Paraná. E isso pode, de certa maneira, mexer no jogo político do ano que vem. Então nós precisamos ainda aguardar para ver como que será o posicionamento do Ratinho Júnior.
O Ratinho Júnior é que vai dar o tom. O Ratinho Júnior pode dizer o seguinte: olha, como a minha coligação é uma coligação muito ampla, eu não vou abraçar candidato nenhum. Eu não vou abraçar o Bolsonaro, não vou abraçar o Moro, não vou abraçar ninguém. Vou ficar neutro. E os partidos da minha coligação apoiam os seus prediletos, os seus preferidos. E aí haveria uma espécie de neutralidade. Me parece que o caminho do Ratinho é esse: o de respeitar a posição dos partidos da aliança. Com isso, ele consegue construir uma coligação com menos fissuras, né? Com menos machucaduras. Eu acho que o Ratinho vai ficar posicionado confortavelmente em cima do muro. E se ele ficar em cima do muro, o Podemos não terá candidato ao governo do Paraná e o Ratinho caminhará com certa facilidade à reeleição. Porque, convenhamos, né? O Paraná devolver o governo ao Requião, filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, me parece muito improvável de que o povo do Paraná fosse ressuscitar politicamente quem já está fora do jogo, que é o ex-governador e ex-senador Roberto Requião. 7h29 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Muito bem, estamos aqui com o Jornal da Mercosul nesta segunda-feira. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Tem mais ouvintes aí, Pietro? O Podemos, se for lançar candidato ao governo do estado, teria dois nomes principais: o do próprio Flávio Arnes, senador, e do ex-prefeito de Guarapuava e hoje presidente estadual do Podemos, César Silvestre Filho. A gente deu o bichinho do ram-ram. Particularmente, eu penso que entre os dois, o candidato mais competitivo é o César Silvestre, e não o Flávio Arnes. Porque o César Silvestre traz algo mais conectado a essa ideia de renovação. O senador Flávio é um nome consolidado, mais antigo na disputa política. O César Silvestre traria uma posição mais moderna, de uma gestão diferente, e ele teria o governo de Guarapuava para mostrar. É um confronto que precisaria, para deslanchar, para andar mais em frente, mais forte, ele teria que, de alguma maneira, surfar numa onda de um eventual crescimento da candidatura nacional de Sérgio Moro. Então o Podemos, ele ainda também aguarda para ver qual a posição que será adotada pelo próprio governador Ratinho Júnior nesta composição da aliança aqui no estado do Paraná. 7h31 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E nessa questão política nacional, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera uma aliança com o ex-governador de São Paulo, o ex-tucano Geraldo Alckmin. Porque, embora ainda esteja afiliado no PSDB, o Geraldo Alckmin está praticamente fora e deve assinar ficha ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E o Lula joga toda a sua energia, todas as suas fichas para que o Alckmin seja o vice. O Lula se reuniu com o presidente do PSD também, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente do PSD é o Kassab, e se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí o Lula tenta formar a sua coligação com o Pacheco, que é mineiro, e com o Alckmin, que é paulista. E ele forçaria e formaria a sua base mais sólida no Nordeste e tentando buscar votos no Sudeste do Brasil, sobretudo em São Paulo, onde Lula vai muito mal, e no estado de Minas Gerais. Seria a estratégia do Lula. E o Lula sabe que para conseguir dar uma crescida na parada,
ele precisa conquistar o apoio dos evangélicos. Os evangélicos hoje majoritariamente são Bolsonaro, e uma parcela bastante grande dos evangélicos tende a migrar para Sérgio Moro, porque busca uma outra opção à direita. E menos petista. Os evangélicos rejeitam mais fortemente a esquerda. E aí ontem o Lula foi assistir uma sessão especial do filme Marighella. E aí, em meio à sessão do filme, ele fez um aceno aos evangélicos. Vamos ouvir a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São cidadãos humanos, brasileiros, que têm o direito de professar a sua fé da maneira que eles acreditam. Se a gente não politizar a sociedade, passa eleição, vai eleição, passa eleição, vai eleição, e a gente não consegue mudar a história do Brasil, mesmo elegendo um presidente do meio de vocês. Ou seja, ele está acenando aos evangélicos e quer contar com o voto dos evangélicos. Isso se torna cada vez mais difícil que o Lula consiga ter uma base mais consistente entre os evangélicos pelo próprio comportamento de sua militância. Eu não sei se você aí do outro lado do rádio acompanhou uma cena, uma imagem da primeira-dama da República, a senhora Michele Bolsonaro, assistindo à votação no Senado para a aprovação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Estava o André Mendonça assistindo ao lado da Michele Bolsonaro e outras pessoas. E aí aparece a aprovação no painel eletrônico e a Michele fica muito emocionada e comemora. E a Michele Bolsonaro diz: aleluia, glória a Deus. E ela fala em línguas. Algumas denominações evangélicas entendem que o falar em línguas é até uma dádiva que Deus dá de comunicação diretamente com o Espírito Santo, com a própria divindade. Falar em línguas, para algumas denominações evangélicas, é uma forma de profissão de fé, de liturgia, o que são direitos fundamentais assegurados. Pois o que a esquerda fez? A esquerda debochou da Michele Bolsonaro, debochou do glória a Deus, debochou do aleluia e debochou da sua fala em línguas, porque não é um idioma, é incompreensível o que ela fala, mas ela está ali louvando ao Deus que ela crê. E a partir da sua profissão de fé, a esquerda e uma imprensa militante, os dois lados, esquerda e imprensa militante, passaram a atacar e a debochar da Michele Bolsonaro, mas tirando sarro, inclusive pessoas muito próximas ao ex-presidente Lula, ligadas ao PT. Então, quando o Lula faz aceno aos evangélicos, ele precisa precisa fazer um acordo com a sua plateia, com os seus, porque de nada adianta acenar aos evangélicos e debochar da mulher do presidente, porque ela é cristã, ela é evangélica. Imagine o seguinte, que se fosse uma primeira-dama que fosse de uma religião afro-brasileira e acontece uma cena em que a primeira-dama proferisse uma fala afro-brasileira qualquer lá, de um orixá, de alguma coisa assim, e que alguém debochasse, o mundo já teria caído, amigo. São intolerantes, não respeitam a religião alheia, teriam feito uma zona no Brasil. Mas como é uma mulher cristã, a senhora Michele Bolsonaro, a imprensa dá de barato. Num claríssimo desrespeito que foi feito aos cristãos. A Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja que usa muito dessa questão de falar em línguas. Um desrespeito aos crentes da Assembleia de Deus, não a Michele Bolsonaro, é desrespeito aos cristãos em geral, desrespeito àquilo que diz a Bíblia. E o PT adora. Então o Lula vem aqui bancar de santinho, de tentar atrair os evangélicos.
Mas a militância do PT adora debochar dos crentes. A militância do PT tem uma verdadeira adoração por debochar da Assembleia de Deus, da Universal do Reino de Deus, da Mundial, dos batistas, dos presbiterianos, dos anglicanos, dos luteranos, debocha de todo mundo. E aí debocha. E aí no intervalo do filme faz aceno aos evangélicos. Ninguém mais cai nessa conversa petista. Os petistas o tempo todo têm uma pauta contrária ao que é a pauta prioritária dos evangélicos. Os evangélicos têm uma pauta calcada em costumes. E os petistas têm outro discurso. Então o Lula acena aos evangélicos. No mesmo momento que ele estava acenando aos evangélicos, os petistas estavam debochando da Michelle Bolsonaro. Então esse é o cenário que nós temos hoje. Ninguém precisa concordar com a Michelle. Ninguém precisa confirmar e professar a fé da Michelle. Pode acreditar num outro Deus, inclusive, e pode, inclusive, não acreditar em Deus nenhum. Mas o que não pode é debochar da fé alheia, seja de quem for, e seja da religião que for. Então o PT acena aos evangélicos, mas ao mesmo tempo debocha da Michelle Bolsonaro. É por essas e outras que o PT está onde está, na lama. 7h39 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E vamos abrir espaço para conversar agora com o Dr. João Guilherme. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o Dr. João Guilherme. Dr. João, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, Pietro, bom dia, ouvintes do Jornal da Mercosul. Enquanto ainda esperamos notícias oficiais sobre a efetividade das vacinas contra a variante Omicron, vemos, mais uma vez, a disseminação de fake news, notícias mentirosas sobre vacinas. É falso que a vacina da Pfizer seja nociva ou sem eficácia, como consta em um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana. Também não é verdade que não haja solidez no acompanhamento da vacinação em gestantes. Isso não tem nenhum fundamento, como declaração do mesmo vídeo. Se podemos agora viver um pouco mais próximos da normalidade, frequentando o comércio livremente e podendo estar próximo das pessoas, é graças à vacinação em massa. Isso sim é importante. Já falamos aqui muitas vezes, mas diante da nova onda de notícias falsas e da ameaça de uma nova cepa do vírus, é preciso repetir. Todas as vacinas aplicadas no Brasil passaram pelos testes de eficácia e por análise rigorosa da Anvisa. Não deixem de tomar as doses de reforço da vacina. Essa pode ser a garantia de manter os anticorpos que, ao tudo indica, vão nos manter, sim, imunizados contra a variante Omicron. A gente tem casos de pessoas vacinadas que contraem o vírus, mas com sintomas leves, e isso é muito bom. Atualmente, 80% dos casos de óbitos ou casos graves de Covid aqui no Brasil são de pessoas não vacinadas. A verdade é uma só. Até agora, as vacinas são a única forma de prevenção de casos graves do coronavírus. Vacine-se e converse com os amigos e com toda a família. Se todos estiverem imunizados, todos estaremos seguros. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Valeu, Dr. João Guilherme de Moraes, participando conosco aqui no Jornal da Mercosul, 7h42 agora. Pietro, tem ouvintes para participar conosco? Pois é, a discussão girou toda em torno da questão de ele ser ou não ser evangélico, né? Ninguém discutiu a sua qualificação técnica para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é um debate pueril, menor, e nem dá para considerar o que a esquerda falou. Tem participação por áudio também, né, Rafa? Solta aí. Bom dia, vocês aí do Jornal da Mercosul. Falando sobre a política do ano que vem, será que há a possibilidade do Beto Richa entrar? E qual que seria o cenário entre o Beto Richa, o Ratinho e o Requião? Legal, esse William aqui de Curitiba participando conosco.
O ex-governador Beto Richa vai disputar a próxima eleição, mas ele concorrerá a deputado federal. Ele já é pré-candidato a deputado federal, inclusive está fazendo pré-campanha pelo interior do Paraná. Beto Richa, portanto, será candidato, mas candidato à deputação federal e não ao governo do estado. Então, para responder objetivamente aqui a participação dos nossos ouvintes. Você quer mandar pergunta por áudio para cá, ou quer mandar a sua opinião? É 41 9980 9290. 9980 9290. Ainda sobre a questão eleitoral, o Partido Novo apresentou os pré-candidatos para o ano que vem. Felipe Dávila concorrerá à presidência da República e Vinícius Poit ao governo de São Paulo. Nesse encontro do Partido Novo, foram traçadas as metas para entender quais os desafios e as necessidades do país para 2022. Felipe Dávila disse que o país precisa de união. Vamos ouvi-lo. União dos brasileiros, quebrar a polarização, restabelecer o diálogo, a tolerância, porque é somente com essas coisas que nós vamos fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego. Se esse laço da confiança não for refeito, o Brasil não vai conseguir sair dessa polarização que só causou desastre no país. Recorde de desemprego, 20 milhões de brasileiros de volta à miséria e recessão econômica. Isso é fruto da desunião do país. Vamos unir o país. Aí o Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, é candidato para que, se arrebentar e der tudo certo para ele, 1%. Se não é menos de 1%. O Felipe Dávila, que tem enormes virtudes, é uma pessoa desconhecida, ninguém sabe quem é o Felipe Dávila. Para você ter uma candidatura nacional, precisaria de envergadura, né, para poder correr o país na busca de votos. E o Felipe Dávila não tem, ou ainda não tem. E o Partido Novo é um partido muito pequeno, que não tem tempo de televisão, é um tempo diminuto, e que, para fazer valer o que ele está dizendo de união, precisa ter união, precisa se aproximar de outras legendas para fazer crescer, inclusive, as suas ideias. Então, eu não creio na candidatura do Felipe Dávila. É uma candidatura natimorta, que não vai a absolutamente nenhum lugar, e melhor seria para ele, Felipe Dávila, e para o próprio Partido Novo, que tenta resistir e sobreviver à cláusula de barreira, porque o Partido Novo ele é muito pequeno, ele é uma bolha. Talvez você se impressione, às vezes, de ver publicações do Partido Novo com curtidas e a cor de laranja, e você se impressione com aquilo, mas aquilo é uma pequena bolha. O Partido Novo, ele existe em torno dele mesmo. Ele não tem um alcance que seja um alcance social, verdadeiro. E eu torço pelo Partido Novo, gosto do Partido Novo. Para que o Partido Novo possa alavancar-se, ele precisa estar próximo de quem pode lhe dar tamanho, força, musculatura. E o Felipe Dávila discursa de que o Partido Novo e que o Brasil precisa de união. O Partido Novo deveria fazer o dever de casa e procurar entre os candidatos aquele que tem melhor condição de praticar a união que ele prega. Porque ele mesmo, Felipe Dávila, não é esse nome. Não tem como ser. E é um homem de grandes virtudes. Mas não é assim, o Felipe Dávila é um nome para a unificação nacional. O Felipe Dávila é um nome para fazer o Brasil derrotar a polarização entre Lula e Bolsonaro. É o Felipe Dávila? Claro que não. Óbvio que não. Então o Partido Novo precisa amadurecer. Penso que o Partido Novo deveria buscar um assento na chapa de Sérgio Moro, que carregaria esse discurso que está dizendo o Felipe Dávila. Com todo o respeito que tem, é uma bolha, e vive na bolha, e da bolha, se estoura e enfrenta a vida real. E a vida real, ela é muito, muito diferente daquilo que está sendo lançada de uma candidatura, cuja expressão é muito pequena. É bom a gente lembrar do Amoedo, na eleição passada para presidente. O Amoedo era muito mais conhecido do que o Felipe Dávila. E o Amoedo fez
1%. Então, se tudo arrebentar e der certo para o Felipe Dávila, é 1%. 7h48 agora. A Retina Curitiba é um centro avançado de diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a retina e o vítreo, retinopatia diabética, degeneração macular e deslocamento de retina. São quadros que podem causar cegueira e necessitam de atenção imediata. Ligue para 3242-0108 e agende a sua consulta. Responsável técnico, Dr. João Guilherme de Moraes, CRM 16712, Paraná. Muito bem. A Retina Curitiba você pode acessar pelo telefone 3242-0108. 3242-0108. Ligue e agende a sua consulta. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Eu abri aqui o resultado da eleição do primeiro turno em 2018, na eleição presidencial. Só para você ter uma ideia de como o que eu falei há pouco do candidato do Partido Novo, que é muito desconhecido, teria dificuldade. O João Amoedo, ele ficou na casa de 1 ponto alguma coisa dos votos totais. Um pouquinho mais de 1%. Dos votos válidos, o João Amoedo fez 2,5%. 2,5%. Enquanto o Bolsonaro fez 46%, o Fernando Haddad 29% e o Ciro Gomes 12%. Então, o Bolsonaro fez 46% no primeiro turno, o PT quase 30% e o Ciro Gomes 12%. Nesta eleição agora, nós continuaremos tendo o Jair Bolsonaro, um candidato do PT, continua tendo o Ciro Gomes e entrará um candidato diferente, que é o Sérgio Moro, que tende a ser o mais forte da terceira via. O candidato do PSDB na eleição passada foi o Geraldo Alckmin, que fez menos de 5% dos votos. E o PSDB agora tem um candidato, que é o João Dória, que deve ser mais ou menos desse tamanho, que também deveria se unir a um outro candidato para dar maior envergadura na disputa presidencial. Então, eu não estou pegando no pé do candidato do Partido Novo, ao contrário, eu acho ele um ótimo nome, mas entendo a estratégia completamente equivocada. Se o Novo quiser ser protagonista de uma mudança efetiva, ele precisa buscar uma outra aliança, e me parece que a aliança mais concreta seria junto ao Sérgio Moro. 7h51 agora. Roto-Rooter, a desentupidora mais tradicional do Brasil. Há mais de 60 anos no mercado. Com a Roto-Rooter você está em boas mãos para desentupimento e limpeza de fossas. Atenção, você que precisa de limpeza de fossa, desentupimento de esgoto, de pias, vaso sanitário, ralos, caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, vídeo-inspeção e caça-vazamento, não perca tempo e ligue 4132-570607 ou mande um WhatsApp 41-99224-8272. Vou repetir, 41-99224-8272. Chame Roto-Rooter. Chamou, desentupiu. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Chame Roto-Rooter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Chame Roto-Rooter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Roto-Rooter. Legal, Roto-Rooter é parceira aqui do Jornal da Mercosul e a Roto-Rooter é a desentupidora mais tradicional do Brasil. Preços acessíveis, facilidades de pagamento. Ligue para 3257-0607 ou mande um WhatsApp 99224-8272. 99224-8272. Chame Roto-Rooter, chamou, desentupiu. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. E vamos abrir espaço aos ouvintes aqui no Jornal da Mercosul. Solta aí, Rafa. Denian, Pietro, bom dia, Darli Bispo, Londrina. Bora para mais uma semana de trabalho aí, né?
aqui, motorista aplicativo e toda a nossa clientela ouvindo conosco aí o Jornal da Mercosul. Daniel, sobre as eleições do ano que vem, aqui em Londrina cogita-se que Ratinho Júnior convidou Bellinati para ser seu vice. Sabe algo a respeito? Procede? E aproveitando o gancho Bellinati, chegou a febre aqui em Londrina em questão dos ônibus. Bellinati falou semana passada que a prefeitura vai bancar 21 milhões. Isso aí, 21 milhões para ajudar a empresa de ônibus local aqui. A moda pegou, Daniel. Estamos desse jeito. Fala para nós aí, o que você pensa em tudo isso? Eu não disse? Eu não disse que todos nós no Paraná deveríamos ficar atentos ao que estava acontecendo em Curitiba, que isso seria levado aos outros municípios. Está aí a fala do nosso ouvinte motorista de aplicativo, Darli Bispo, lá em Londrina, falando sobre o auxílio a ser dado a empresas de ônibus. Eu tenho duas coisas para falar aí sobre a manifestação do Darli, nosso ouvinte. Primeiro, sobre Bellinati, vice de Ratinho. Existe essa possibilidade? Existe. Deve se confirmar? Não. Então é assim, o Bellinati pode ser vice do Ratinho? Pergunta genérica. Pode. Ele será? Não. Uma coisa é o que pode, a outra é o que vai ser. E o Bellinati se diga, quantos por cento de chance do Bellinati ser vice do Ratinho? 1%. Na frente do Bellinati tem outros, pelo menos, 5 nomes de maior consistência nessa posição de vice. A tendência maior é o vice continuar sendo quem ele é, que é o vice atual, o Darcy Piana. Muito provavelmente, o Darcy Piana seja o vice na chapa da reeleição do governador Ratinho Júnior. 7h55, eu quero mandar um abração, um beijo muito carinhoso para uma das ouvintes mais fiéis desse jornal, a Karen Stingen, que está de aniversário hoje. Karen, um beijo no teu coração, tudo de bom, que Deus te abençoe e que você siga sendo essa pessoa fantástica que você é. Quem nos informa do teu aniversário é a Camila, tua filha, mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp e a gente está soltando no ar aqui para te fazer uma homenagem nesse dia do teu aniversário. Que Deus te abençoe, tudo de melhor para você, como sempre. Tem mais aí? Solta aí, Rafa. Bom dia, Daniel. Acho que o Pietro não foi hoje, né? Não é moda, não, ajudar a empresa de ônibus. É ano eleitoreiro, né? É um dinheiro, é um cashback que os políticos arranjaram, né? Manda dinheiro para lá e as empresas de ônibus apoiam os políticos. Simples assim, com o nosso dinheiro, né? É muito simples. Eu não tenho nem como criticar a fala do nosso ouvinte Marcelo. A gente sabe que muitas vezes há quem receba recursos de empresa de ônibus em campanha eleitoral. Então, tem razão. Não vamos passar pano aqui. Tem cashback, sim. Aliás, adorei o termo, viu, Marcelo? Vou roubar. Cashback da política. Olha o caráter dele, não diz. Então, é isso aí. Deixa eu trazer uma informação aqui, só para a gente fechar. A Câmara de Vereadores hoje em Curitiba vota um projeto de lei para adiar a revisão do IPTU para outubro do ano que vem. A medida é responsável pela atualização do valor venal dos imóveis na capital, ou seja, por determinar quanto vale o metro quadrado das construções e dos terrenos não edificados. A mensagem da Prefeitura de Curitiba entra na pauta em regime de urgência e foi acatado na sessão da última quarta-feira. Então, haveria revisão da planilha do IPTU e a Prefeitura vai empurrar para o ano que vem, para outubro do ano que vem. Eu sou a favor dessa medida. Era só o que faltava nós termos que ter uma revisão de valor do IPTU para mais, né? É claro que é possível fazer a revisão para menos, mas a tendência é de elevação no valor venal por conta aí da questão do mercado imobiliário. Então, essa é uma medida positiva. Por outro lado, vai votar esse projeto, eu vou votar sim. E tem um outro,
projeto que também será apreciado hoje, de créditos orçamentários. A abertura de 3 créditos adicionais que prevê um remanejamento de 110 milhões de reais, sendo 70 milhões de reais para a área da saúde e 40 milhões para o aporte ao transporte coletivo. Mais 40 milhões. Mais 40 milhões. E a prefeitura fez o aporte misturado. Olha como é a questão. O projeto diz assim, 70 milhões para a saúde e 40 milhões para o ônibus, junto, no mesmo projeto. Não fez um de 70 milhões para a saúde e 40 milhões para o ônibus. Fez junto. Para quê? Para impedir que se vote contra. Porque se você vota contra, você está indo contra dar 70 milhões de reais à área da saúde. Poxa, isso aqui é uma manobra espúria, que não vai me fazer votar sim em nenhuma hipótese. Vou votar não. Então, serei independente como tenho sido desde o início do mandato. Vou votar sim ao congelamento da planta do IPTU. Porque esse é o interesse público. Não dá para aumentar imposto nesse momento. Vou votar sim no primeiro projeto. Segundo projeto, 40 milhões para regime emergencial de transporte coletivo. Vou votar não. Ficou claro? E assim seguimos. Muito obrigado pela audiência de todos. Amanhã a gente traz o resultado aqui das votações no Jornal da Mercosul. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela enorme audiência. Voltaremos nesta terça a partir das 7 da manhã. Tchau!